Sejam muito bem-vindos a mais uma exploração profunda das nossas fontes. Hoje a gente vai destrinchar um documento incrivelmente denso chamado Racismo, Cognição, História e Poder. É. E olha, é um material fascinante, porque ele cruza bem aquela linha entre a ciência pura, a história global e a forma como a engrenagem da nossa mente funciona todo santo dia, sabe? Com certeza. E a missão dessa nossa análise hoje, para quem está acompanhando a gente, é tentar entender e responder uma pergunta central que esse texto levanta. O cérebro humano, ele já nasce programado para discriminar ou ele é apenas um aluno extremamente aplicado de uma sociedade que já é desigual? Exato, essa é a grande questão. Para começar a visualizar isso, pensem na sensação de comprar um computador novo. A expectativa é que ele venha limpo, né? Uma máquina totalmente neutra, a gente liga na tomada, a tela brilha e ele é basicamente uma página em branco, pronta para receber comandos. Um sistema lógico, né? Que processa as informações exatas que recebe, sem fazer nenhum julgamento de valor prévio. Mas imagina ligar esse computador pela primeira vez e perceber que ele já vem com um filtro de spam rodando de forma caótica. Nossa, sim. Um filtro que, sei lá, por conta própria, começa a deletar e-mails de certos remetentes ou a classificar arquivos inofensivos como se fossem vírus fatais. Aí surge aquela dúvida imediata. Essa máquina já saiu de fábrica com um defeito de hardware? Ou será que assim que ela se conectou à rede, ela baixou um software corrompido sem a gente nem perceber, né? Isso, e é exatamente aí que o documento entra. Arquivos que a nossa mente pega simplesmente para conseguir existir no mundo sem entrar em colapso. Ok, vamos destrinchar isso porque o documento bate muito na tecla de um mecanismo chamado categorização. Pelo que as fontes descrevem, o cérebro não faz isso por maldade, né? Não, de jeito nenhum, é sobrevivência pura. E também eficiência energética. Pensa que a quantidade de estímulos visuais, sonoros, sociais que bombardeiam a gente a cada milissegundo é insustentável. Ia travar o sistema. A gente não saía do lugar. Então, para evitar isso, o cérebro usa heurísticas. Atalhos mentais. Exatamente. Ele arquiva a realidade em caixas. E os estudos de neurociência e psicologia social citados nas fontes, especialmente os do Henri Tajfel lá na década de 70, mostram bem isso. Eu li essa parte do Tajfel e fiquei muito intrigado com a velocidade da coisa toda, porque, pelo relato, ele não precisou de um contexto histórico super complexo para fazer as pessoas se dividirem em grupos. É assustador, né? Os experimentos dele são um marco histórico justamente por causa dessa simplicidade. Ele criou o que a psicologia chama de paradigma do grupo mínimo. E como funcionava isso na prática? Ele pegava adolescentes, colocava num laboratório e mostrava pinturas de dois artistas abstratos, Klee e Kandinsky. Ok. Depois ele dividia esses jovens em dois grupos baseados apenas em qual pintor eles disseram preferir. Tipo uma diferença estética completamente banal, sabe? Super irrelevante. Sim. E aí ele dava a esses jovens a tarefa de distribuir pequenas quantias de dinheiro entre os outros membros do experimento. Peraí, e só baseados nessa divisão fútil de gostar de um quadro ou de outro, eles já começaram a favorecer o próprio grupo? Já. Imediatamente. Eles não só davam mais dinheiro para o seu endogrupo, que é o nós, como também, e aqui é que a coisa fica meio bizarra, eles tomavam decisões financeiras que prejudicavam ativamente o exogrupo, o eles. Caramba! Eles preferiam ganhar menos dinheiro no total, desde que a diferença de ganho em relação ao grupo rival fosse maior. Nossa, isso mostra que o cérebro precisa de pouquíssimo incentivo biológico para criar essa divisão de nós contra eles. Sim, porque no nosso passado evolutivo, saber rapidamente quem era da sua tribo e quem era um estranho, bom, ditava quem sobrevivia e quem morria. Eu entendo essa necessidade de sobrevivência. Se o cérebro funciona como aquele filtro de spam agressivo que a gente falou, que tenta arquivar tudo rápido nas gavetas para não travar, faz sentido. Exato. Mas aqui eu esbarro num problema de lógica lendo o texto. Se a mente só está separando pastas de nós e eles para sobreviver, ela não deveria se importar com hierarquia, né? Uma pasta é só uma pasta. Então, como e quando esse filtro aprende a colocar uma etiqueta de perigoso ou inferior em certas gavetas? Essa é a grande transição que o documento faz. O hardware biológico faz a leitura e a categorização das diferenças visíveis. A cor da pele, o formato do rosto, isso é inegável. E o cérebro processa neurologicamente. Tá, ele nota a diferença. Uhum.
Mas o cérebro não carrega um dicionário inato que traduz uma quantidade maior de melanina na pele, por exemplo, como sinônimo de perigo ou inferioridade. Ah, entendi. O dicionário é o software. E esse software ele é programado pela cultura, pela mídia, pela educação. O histórico do ambiente. Ou seja, a biologia constrói a gaveta, mas quem redige e cola a etiqueta com valor é a sociedade. Perfeito. Quando o cérebro processa essas informações repetidas ao longo de anos, ele cria uma nova heurística baseada no que aprendeu de fora. O que nos força a olhar para a aplicação prática disso, né? Compreendendo que o cérebro é ensinado a colar esses rótulos. A fonte dedica uma sessão inteira para separar como que um pensamento interno vira um sistema de opressão global. É uma parte cirúrgica do texto. Sim, o documento traça uma linha bem rígida entre 3 conceitos que as pessoas vivem misturando no dia a dia: preconceito, discriminação e racismo. E eles fazem questão de separar porque a confusão entre esses termos, acaba esvaziando debates muito importantes. O primeiro passo é o preconceito. O preconceito, né? O julgamento prévio. Isso é uma atitude puramente interna, cognitiva. Pode ser sobre literalmente qualquer característica humana. Fica só ali no campo das ideias, da percepção individual de cada um. Para tentar aterrissar isso numa coisa bem cotidiana, eu posso confessar aqui um preconceito inofensivo que eu tenho? E lá vem. Olha só, eu tenho uma birra interna, automática, com pessoas que colocam ketchup na pizza. O meu cérebro, ele categoriza essa atitude na mesma hora como um caos culinário. Eu julgo a pessoa na minha cabeça. Isso é o preconceito, certo? É um exemplo perfeito da mecânica do preconceito. O seu cérebro percebeu um traço, comparou com a norma que você considera correta e gerou um julgamento de valor negativo. Ok. E o segundo degrau, a discriminação, seria se eu, fosse dono de uma pizzaria e me recusasse a atender ou expulsasse qualquer cliente que pedisse ketchup. Exato. Aí você tirou o preconceito do campo das ideias e transformou numa ação material de exclusão. A discriminação é isso, é a materialização do preconceito. O pensamento vira verbo. Mas peraí, na vida real as pessoas usam preconceito e racismo como sinônimos o tempo todo. Qual é o perigo real apontado nas fontes de confundir uma atitude individual interna com o racismo em si? Se a gente conectar isso com o panorama geral, a diferença vital que muda toda a equação é uma palavra simples: poder. Tratar o racismo apenas como preconceito individual de alguém, segundo os autores, reduz um sistema colossal de dominação a um mero problema de falta de educação ou antipatia. Entendi. O racismo exige um arranjo de poder histórico e institucional. Ele precisa que o preconceito contra um grupo específico seja validado por estruturas do Estado, pela economia, pelas leis e perpetuado ao longo de séculos. Então, voltando ao meu exemplo do ketchup, por mais que eu tenha preconceito contra quem faz isso e até discrimine na minha pizzaria hipotética, isso nunca vai ser um ketchupismo estrutural. Não, porque não existe um histórico de séculos onde as leis, os bancos e a polícia foram desenhados para negar crédito imobiliário ou segurança pública para pessoas que gostam de ketchup, entende? Falta o peso histórico do poder estatal. Faz todo o sentido. O preconceito qualquer um pode ter por qualquer motivo banal, mas o racismo precisa que a força das instituições opere ativamente para manter um grupo no topo e empurrar o outro para a base da pirâmide. Exatamente. Usando marcadores físicos ou culturais como justificativa para manter esse poder. E aqui é onde fica realmente interessante, porque se o motor desse sistema todo é o poder, todo motor precisa de combustível, né? Precisa de justificativas. E o documento faz um mapeamento muito denso das diferenças humanas que foram sequestradas para justificar essa exclusão. Sim, e eles introduzem o conceito de interseccionalidade para explicar isso. Como funciona? Ao invés de só fazer uma lista de características, eles mostram como as formas de discriminação não são pistas separadas. Elas formam uma teia, elas se cruzam. Então uma pessoa pode estar sujeita a múltiplas réguas sociais ao mesmo tempo? Racismo e ao colorismo. O peso e a estatura se conectam à gordofobia e ao capacitismo. Nossa, é exaustivo pensar que quase qualquer característica pode ser usada para marginalizar alguém. E o que me chamou muito a atenção foi a questão do desenvolvimento cognitivo. Eles citam o capacitismo e o eugenismo usando o teste de QI. O teste de quociente de inteligência não nasceu para ser uma ferramenta de exclusão. Nasceu
De forma alguma. O teste original foi criado pelo psicólogo francês Alfred Binet, lá no início do século XX, e o objetivo era totalmente pedagógico. Ele queria identificar crianças nas escolas públicas que estavam com dificuldades de aprendizado para dar ajuda extra a elas. Então, era para incluir, não excluir. Sim, e avaliava habilidades maleáveis. Mas quando essa ferramenta cruzou o oceano e caiu nas mãos do movimento eugenista nos Estados Unidos e na Europa, o mecanismo mudou. Eles pegaram uma ferramenta escolar e transformaram num medidor de valor biológico. Exato. Eles começaram a aplicar esses testes, que, aliás, eram super enviesados por fatores culturais e de idioma, em populações inteiras de imigrantes e minorias. E, obviamente, os resultados eram mais baixos, porque o teste não foi feito para eles. Claro. E aí usaram esses resultados para argumentar que essas populações tinham uma deficiência genética irreversível. A ferramenta do Binet foi usada para justificar leis de restrição de imigração e até esterilização forçada. É assustador pensar que a própria ciência, ou melhor, uma versão corrompida dela, foi usada para legitimar atrocidades. E a interseccionalidade mostra como isso se agrava. O texto também cita o vocabulário e os costumes, ligando ao preconceito linguístico e ao classismo. Ah, esse ponto do sotaque é muito insidioso. Como que um sotaque regional se transforma numa barreira de mobilidade econômica na prática? Pensa bem, a norma culta de um idioma é sempre definida pelo grupo que detém o poder financeiro e político. Se alguém fala fora dessa norma, seja por um sotaque regional estigmatizado ou usando gírias da classe trabalhadora, quem está ouvindo já faz uma leitura imediata. O sotaque vira um medidor de instrução. Sim. Ele não é julgado só pela estética, ele é lido como incompetência. E aí o currículo da pessoa vai direto pro lixo. Não é só alguém pensando, não gosto de como ele fala. É a engrenagem dizendo, ele fala assim, então não tem o perfil para fechar esse contrato comercial. Funcionalidade. Imagina alguém que já sofre racismo pela cor da pele e ainda tem esse sotaque regional estigmatizado. A inteligência e a confiabilidade dessa pessoa precisam ser provadas de forma exaustiva, muito mais do que alguém que tem os marcadores padrão da norma. O poder simplesmente se disfarça de padrão linguístico para excluir, sem precisar de leis segregacionistas diretas. Mas isso levanta uma questão histórica importante, como é que foi possível convencer a humanidade inteira de que essa subordinação era natural? Porque, num certo ponto da história, dizer que era vontade divina parou de colar, né? Pois é. Isso levanta um ponto crucial. O poder sempre busca um álibi irrefutável. E no século XIX, quando a religião perdeu parte dessa força de justificativa absoluta, as estruturas de dominação foram atrás da nova grande autoridade, a ciência empírica. É um paradoxo, né? A ciência, que devia buscar a verdade neutra, foi a ferramenta principal para estruturar a desigualdade. O documento foca muito na deturpação da teoria do Charles Darwin. O darwinismo social. A teoria original do Darwin descrevia a seleção natural na biologia, mas alguns pensadores sociais e políticos da época, interessados no imperialismo europeu, sequestraram essa ideia. Eles pegaram a biologia evolutiva e jogaram na sociologia. Isso. Eles criaram essa falsa ideia de que as diferentes populações não eram só diferentes, mas estavam em estágios evolutivos diferentes. E, magicamente, colocaram a si mesmos, a Europa industrial, no topo da evolução humana. Conveniente, né? Os caras que escreveram a teoria se colocam no topo. Muito conveniente. Foi o verniz acadêmico perfeito. A exploração colonial, a escravidão, tudo isso deixou de ser visto como violência e passou a ser justificado como o curso natural da biologia. O forte dominando o fraco. Meu Deus. Mas, felizmente, como o texto relata, esse castelo de cartas pseudocientífico começou a desmoronar. E aí chegamos no confronto com a genética real, o projeto Genoma Humano. Eu queria que você detalhasse isso, porque o dado que o texto traz sobre a variação genética é muito contraintuitivo. E é a pá de cal no racismo científico. O projeto Genoma Humano mapeou todo o nosso DNA ali no início dos anos 2000 e o que eles descobriram provou que o genoma de qualquer ser humano na Terra é 99,9% idêntico ao de qualquer outro. A diferença total é só 0,1%. Exato, uma fração microscópica.
Mas imagino que esse 0,1% é o que determina as categorias que a sociedade chama de raça, não é? E aí é que tá a pegadinha. A grande revelação é que essa variação mínima não se alinha com os grupos raciais tradicionais. Traços visíveis como cor da pele e cabelo são controlados por um número minúsculo de genes que evoluíram rápido só para adaptar o corpo ao clima e à exposição ao sol. Tá. E o que mais eles descobriram sobre a distribuição desses genes pelo mundo? A genética moderna demonstrou que a variação genética é maior dentro das próprias populações africanas do que no resto do mundo inteiro somado. Peraí, sério? Sério. Como a humanidade surgiu na África e passou a maior parte da evolução lá, há muito mais diversidade ali. Do ponto de vista do DNA, 2 indivíduos de vilarejos vizinhos no Quênia podem ter mais diferenças genéticas entre si do que um deles teria com um cara nascido na Noruega. Uau! Isso quebra completamente aquele filtro visual do cérebro. A intuição de olhar e categorizar pelas aparências é exposta como um sistema de arquivo totalmente falho. Prova de uma vez por todas que a biologia foi refém da sociologia. Com certeza. A ciência do século XIX criou um álibi falso e a biologia molecular atual provou que era tudo uma ficção conveniente para manter privilégios econômicos. Então, o que isso tudo significa? Vamos recapitular o que a gente cobriu nessas fontes. A gente viu o hardware do cérebro criando heurísticas de atalho para o nós e o eles. Vimos que o preconceito é o software cultural instalado, enquanto o racismo é a máquina institucionalizada do poder. Passamos pelas métricas de exclusão com o teste de QI e o preconceito linguístico mostrando a teia da interseccionalidade. E finalizamos com a genética derrubando o álibi do darwinismo social. E mais importante aqui é a conclusão do documento. Se o racismo não é uma sina biológica do nosso cérebro, mas sim um software, uma aprendizagem cultural profunda, então esse cenário é mutável. Se foi programado, dá para receber uma atualização de sistema, né? Exatamente. A ferramenta de mudança é a sobreposição de informações. Se o cérebro cria esses atalhos nocivos, baseado na repetição de estereótipos, a solução é fornecer dados novos. Educação de qualidade e o contato genuíno com a diversidade são as chaves para desprogramar a mente. A educação atua como o antivírus que questiona os atalhos corrompidos. É uma jornada em tanto para entender como chegamos até aqui. E eu agradeço muito a companhia para decifrar tudo isso junto com o que as fontes trouxeram. Eu que agradeço. É essencial trazer essas análises. Bom, e antes da gente encerrar como de costume, eu quero deixar uma provocação final para quem está nos ouvindo. Algo que vai um pouco além das fontes, mas que tem tudo a ver com o que falamos. Nós passamos todo esse tempo entendendo que o cérebro cria atalhos absorvendo os dados e a cultura do ambiente, herdando, infelizmente, os preconceitos históricos. Sim. Hoje a gente está construindo sistemas de inteligência artificial com exatamente a mesma premissa. Elas aprendem criando heurísticas a partir de gigantescos bancos de dados históricos gerados pela nossa sociedade. Se os dados de treinamento das IAs estão manchados por essas mesmas réguas desiguais e álibis questionáveis que a gente mapeou hoje, o que é que a gente está prestes a instalar nas máquinas que vão decidir as aprovações de crédito, as contratações e o policiamento do futuro? Será que estamos prestes a automatizar o preconceito numa escala exponencial? Fica aí a semente para a reflexão de cada um. Agradecemos muito a quem tira um tempinho para pensar de forma crítica junto com a gente hoje. Um abraço e até nossa próxima análise.